Jeremias Neto, ele é Jeremias. No programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, em casa éramos eu, minha mãe, meu pai, meu avô, meu tio e mais 2 irmãos. Não, eu vou repetir. Em casa éramos eu, meu pai, minha mãe, meu tio, os meus 2 irmãos. Até me perdi. Eu, minha mãe, meu pai, meu tio e meus 2 irmãos. Éramos 6. Éramos em 6. Vivíamos tão bem, vivíamos tão felizes. Ainda morávamos em Porto Ferreira, interior de São Paulo. Sonhávamos em vir para a capital, no entanto tínhamos muito medo, porque o meu pai em Porto Ferreira estava muito bem estabilizado como comerciante. O meu pai trabalhava com uma casa de carnes, ele era dono de um açougue, mas um açougue conceituado na cidade. Então é difícil você abrir mão do certo pelo duvidoso. Na minha cabeça, na cabeça de minha mãe, até do meu tio, não, vamos embora, pai, vamos para São Paulo, vamos vender o açougue aqui em Porto Ferreira e a gente monta um açougue lá em São Paulo. Pensamos assim, pensamos de maneira simples e reta. Mas as coisas nem sempre são assim. As coisas nem sempre saem do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente deseja. Jeremias, o meu pai vende o açougue em Porto Ferreira, mas quando chega em São Paulo, o dinheiro do açougue que ele havia conquistado não dava para montar um açougue aqui em São Paulo. Simples assim. Isso levou o meu pai a uma terrível depressão. Foi nesse tempo que o meu pai começou a beber. Quando eu digo começou a beber, eu estou dizendo começou a beber de fato. E não era cerveja não, seu Jeremias Neto. Estou falando de cachaça, de pinga. O meu pai, ele se revolta tanto, inclusive com a minha própria mãe, inclusive com o meu próprio tio e inclusive comigo também. Porque eu havia dado a maior força. Não porque, olha, a gente tem que fazer, não porque tem que acontecer, não porque tem que ser desse jeito, não porque vai dar certo, não porque já deu certo e vão para São Paulo. Ah, o meu pai morreu, vítima de cirrose, mas nunca mais me perdoou. Não perdoou a mim, não perdoou minha mãe, não perdoou meu tio e os meus outros 2 irmãos, por serem menores, não tinha culpa de nada. Mas tínhamos que seguir. Minha mãe sofreu demais, minha mãe foi quem mais sofreu. E quando eu digo sofrimento, estou falando de um sofrimento latente. Estou falando de um sofrimento doloroso. Ele acabava com a minha mãe, ele xingava a minha mãe, ele descontava toda a raiva, toda a frustração dele na minha mãe. Não, porque é culpa tua, porque se eu não tivesse ido na tua, eu não tinha entrado por isso, eu estava feliz em Porto Ferreira, eu não deveria ter saído da minha cidade, eu não deveria. E foi assim. Foi reclamando desse jeito que ele permaneceu uma vida. Com o falecimento de papai, a minha mãe acabou ficando para mim, porque com o passar dos anos os meus irmãos cresceram e os 2 foram para as Forças Armadas. Eles queriam desde pequenininhos, queriam seguir a carreira militar. Então minha mãe até incentivava. O meu tio, Jeremias, esse tio de quem eu falo no começo da minha carta, irmão de minha mãe, mas um tio com uma deficiência física muito grande.
Ele sempre morou conosco, mas também sempre teve seus limites. Ele trabalhou por muito tempo como engraxate, porque escravizado numa cadeira de rodas, o que ele conseguia fazer, e ele também não estudou para conseguir coisa melhor. Olha, vou dizer uma coisa, não é por causa da cadeira de rodas não, mas ele se acostumou àquilo e usava aquilo também como muleta. Sempre trabalhou como engraxate, dinheiro que ele conseguia e mal dava para pagar as contas dele. Meu pai morreu, os meus irmãos militares, minha mãe ficou para mim. Então eu tive que anular o sonho de ser médica. Sim, Jeremias, eu tinha um sonho que eu carregava desde a minha infância. Eu queria ser médica. E lá em Porto Ferreira, o meu pai alimentava esse sonho. Lá em Porto Ferreira, o meu pai dizia, vai ser médica então. Papai vai trabalhar, vou trabalhar dobrado, mas você vai fazer um cursinho, você vai estudar. Minha filha, você vai se dedicar aos estudos. O pai não tem como te pagar uma faculdade de medicina porque custa muito dinheiro. Mas dá para te manter numa outra cidade, se você passar numa pública. Mas Jeremias, que jeito agora? Já crescida, tendo que cuidar de minha mãe. Minha mãe aí começa a ficar doente, o meu tio com seus limites, os meus irmãos seguindo carreira militar, cada um seu caminho. Meu pai havia falecido e eu tive que encarar a vida de um outro jeito. Eu tive que pular da medicina, que eu tanto queria, e tive que fazer um curso técnico de enfermagem. Foi o que eu consegui. Não é que eu fiz faculdade de enfermagem, não. Eu fiz um curso técnico de enfermeira. E fui trabalhar naquele determinado hospital público aqui de São Paulo. Fui trabalhar através da indicação da amiga, aquelas coisas que você só vê em filme mesmo. E foi lá que eu conheci o Dr. Paulo. Dr. Paulo, médico residente, recém-formado. E não é que ele era lindo. Lindo mesmo. E mais ainda, descompromissado. Não tinha compromisso, não. Não namorava, não era noivo. Até desconfiamos durante um tempo, eu com as demais enfermeiras. Estela, não sei não, eu acho que ele é gay. Eu nunca vi. Será? Não que isso fosse, de alguma maneira, empecilho para que tivéssemos amizade, de jeito nenhum, mas assim, sabe quando o médico não pinta com uma namorada, não convida ninguém para sair? Achávamos, eu e as outras meninas, que ele era gay. Aquela coisa, não, eu acho que ele é gay, eu acho que ele... Ficou nesse eu acho, mas na realidade era excesso de timidez. Timidez que aos poucos eu fui desbravando. Timidez que aos poucos eu vou revelando um outro Dr. Paulo. Conversa um dia, conversa num plantão, conversa em outro. Um dia marcamos um café, do café ganha força, vai para o almoço. Encontramos pontos em comum. Dos pontos em comum que nós ganhamos, eu fortaleci um jantar e no que eu fortaleço um jantar, rola um primeiro beijo. Estela, tu ouvinte. Estela e Dr. Paulo. Impossível. Ele de uma família riquíssima. Eu da família problemática. Do pai que foi açougueiro e morreu vítima de cirrose porque não conseguiu comprar um açougue aqui em São Paulo. Mãe doente. O tio, era reclamação. E os 2 irmãos militares. Mas Deus colocou o Dr. Paulo na minha vida. Começamos a namorar timidamente. Começamos um namoro tímido. Sabe um namoro tímido assim, Jeremias? Ele era muito reservado, não queria se expor, inclusive no hospital. Aquela coisa do profissionalismo e do profissional acima de tudo. Então, se eu sonhava em ser médica quando criança,
Ainda mais agora namorando um médico. Minha mãe ficou toda orgulhosa. Minha mãe ficou toda feliz. Quando eu cheguei com o Paulo em casa, vestido de branco, porque o médico... Talvez eu diga isso para o teu ouvinte, muitos não entenderão. Eu sei que você é muito ouvido na internet também, Jeremias, assim como no rádio. E talvez muitos não entenderão esse encanto que um médico desperta nas pessoas. Mas para quem vem do interior, isso há muitos anos atrás, meu Deus do céu, formar um filho médico é um sonho. Usar calça branca, cinto branco, meia branca, sapato branco, camisa branca, jaleco. Tanto que eu fiz esse curso técnico de enfermagem. Foi o que eu consegui, eu tinha que trabalhar, ganhar algum dinheiro. Mas o Paulo estava ali, o doutor Paulo. O Paulo, médico residente, que queria fazer especialização em endocrinologia. E eu dava maior força e conversávamos por horas a fio. Namoramos por 2 anos e meio. Enquanto ele se especializava e junto com isso residência e junto com isso os planos para o casamento. Depois de 2 anos e meio, sim, sinalizei a vontade do casamento. Porque o tempo estava passando, eu já tinha passado dos 30. Eu queria ser mãe, eu até já havia anulado a minha vontade de fazer uma faculdade, mas também abri o meu coração para ele. Disse, Paulo, olha, quando criança, quando jovem, quando adolescente, eu queria tanto ter feito medicina. Ele já conhecia a minha história a essa altura da vida. Mas sabia também que não fora possível a faculdade de medicina em virtude da necessidade que era maior, em ter que trabalhar e levar dinheiro para casa. Marcamos o casamento, seria o mês de maio. Estou falando agora de maio, Jeremias, maio de 2018, mês das noivas. Estava tudo pronto. Estava tudo preparado. Eu iria me casar com o Dr. Paulo. O Dr. Paulo era o homem da minha vida. O Dr. Paulo era o homem que eu sonhei para mim. O Dr. Paulo era uma compensação de Deus para tudo que eu havia perdido em meu pai, para tudo que eu havia perdido com os meus irmãos. Sabe quando Deus olha para alguém e fala, olha, essa menina sofreu, mas agora eu vou compensar. Vou colocar um homem no caminho dela, maravilhoso, que vai realizar todos os seus sonhos. Você acredita que ele chegou a me dizer que depois do casamento, talvez, quem sabe, por que não, eu fizesse uma faculdade, ainda que particular, de medicina, para realizar o meu grande sonho, mesmo já tendo passado dos 30 anos. Eu só não contava com aquilo. Eu só não contava com o que o destino havia aprontado para mim. Eu só não contava com os desenhos um pouco diferentes daquilo que eu havia sonhado para mim. Dizem que Deus sabe de todas as coisas. Olha, eu tenho lá minhas dúvidas se ele sabia disso. Desculpe. Eu sei que muita gente vai interpretar de maneira errada isso aqui, mas eu tenho lá as minhas dúvidas. Porque é uma coisa tão estúpida. O que eu vou lhe contar é uma coisa tão estúpida e difícil de acreditar, que eu tenho lá as minhas dúvidas se Deus sabia disso. Faltavam 2 semanas para o casamento, Jeremias. 2 semanas para o casamento. Mês de maio, manhã de um sábado. Vamos à casa de um casal de amigos, num churrasco. Olha só a fatalidade, o tamanho da fatalidade da minha história. Vamos à casa de um casal de amigos numa manhã de sábado para ficar para um churrasco, que seria aniversário desse amigo dele. O churrasco aconteceria na laje da casa que ainda não estava pronta. O churrasco, aliás, estava acontecendo na laje da casa. Era uma casa bonita, a piscina estava em construção, então não poderíamos fazer ali perto da piscina, mas a laje ainda descoberta, ali em cima. Começamos a fazer o churrasco ali. Tinha mais o quê? Uns 4 ou 5 casais, não era muita gente não. O Paulo muito tímido,
sempre foi muito tímido. E Jeremias, num determinado momento da festa, você sabe que festa tem de tudo, tem guaraná, mas tem cerveja, mas tem caipirinha, mas tem isso. Uns bebem mais do que os outros não bebem nada. Eu nunca bebi, o Paulo também não, mas os amigos bebiam. E aí começa aquela brincadeira, e aquela brincadeira eu estou dizendo, para, aquele empurra, aquela coisa desnecessária, brincadeira de futebol, não tem grade aqui ainda, gente, olha a altura disso aqui. Não, para com isso, e um mais ousado empurrava, e jogava bola e saía correndo. Para, gente, pelo amor de Deus. É um bando de marmanjo brincando, parece criança, não tinha criança, só tinha adulto. Aconteceu, Jeremias, o que eu estava prevendo. Num empurrão de um amigo, numa brincadeira estúpida, entre amigos médicos inclusive, ele perde o equilíbrio e cai de cima daquela laje a uma altura de mais de 10 metros. Morreu na hora. Ele cai de cabeça, quebra o pescoço. O choque, o escândalo, o pavor, o medo, o desespero são coisas que eu vou deixar para lá. Há exatos 300 dias, talvez um pouco menos, do dia do acidente até hoje, eu não saí mais do meu quarto. Vou repetir. Do dia que o Paulo morreu até hoje, eu não saí mais de dentro do meu quarto. Eu não escrevi para que os teus ouvintes opinem, embora eu creia que muita gente vai deixar o seu comentário quando você postar essa minha história. Eu não me conformo. Foi quando eu passei a duvidar da existência de Deus. Como pode existir um Deus tão bom, permitindo que uma pessoa tão boa tenha um fim tão trágico, tão absurdo de se acreditar? Como pode? Como pôde? De que maneira? Meu nome é Estela. Há quase um ano eu não saio de dentro do meu quarto. Não é de casa, não. Do meu quarto. O que me traz um pouco de alegria quando o seu programa começa. E ouvindo as histórias, eu me senti encorajada a escrever a minha. Ainda revoltada com Deus e ainda tentando compreender se de fato Deus existe. História que eu precisava te contar. Confiando em você, meu amigo. Obrigada pela atenção. Obrigada por tudo. Jeremias Neto, ele é Jeremias.